Meu nome é Paulo Martins, eu já participo do projeto de voluntários já há algum tempo na Bosch, né? Mais ou menos quando eu entrei, há quase 8 anos atrás, eu era estagiário ainda, né? Mas eu sempre gostei muito dessa veia, né? De tentar, assim, compartilhar algumas coisas, né? Pessoais, algumas experiências de vida, né? Que eu tive muita sorte também, mas também, com certeza, muito trabalho duro aí por trás, né? Então, eu acredito sempre que com trabalho, com foco, a gente consegue chegar onde deseja, né? Por isso que o título é um título meio marqueteiro, assim, né, da nossa palestra, que é basicamente o que eu vi da Disney, né? Inclusive é um projeto pessoal que eu estou fazendo aí, estou tentando escrever um livro sobre essa experiência, né? Eu estou finalizando ele, aí ainda não sei qual vai ser o formato, se vai ser um formato digital, como que vai ser, mas o título, a princípio, é bem parecido com esse próprio título aí, né? E a ideia que eu quero passar para vocês, pessoal, é que, de fato, não importa de onde a gente veio, mas o importante é onde a gente quer chegar. E é isso que eu quero passar para vocês nessa tarde aqui, para que, de repente, eu possa motivá-los ou abrir um pouco a cabeça de cada um, né? Porque muitas vezes, pelo menos para mim, né, eu tive muita dificuldade com questões de referências, né? Até familiares, amigos, esse tipo de coisa. Tive sempre que buscar em algumas fontes externas, né? Exceto pela minha mãe, que minha mãe realmente foi uma pessoa, assim, grandiosa na minha vida, teve um impacto muito positivo, né? Mas eu acredito que também, se a gente olhar algumas pessoas que, por exemplo, já traçaram alguns caminhos que nós queremos perseguir, eu acho que acaba ajudando e a gente economiza até um tempo aí, tá? Então, por isso que tem esse título meio chamativo, né? A trajetória da quebrada ao mundo mágico, né? Quem sou eu, né? Como eu já disse, meu nome é Paulo Leite Martins, tem um Rodrigues aí no meio, né? Mas eu acho que é muito grande, então eu prefiro esse nome aí. Eu sou engenheiro de produção, formado na Universidade de São Francisco, aqui em Campinas mesmo. Quer dizer, aqui não, né? Porque eu não estou em Campinas nesse momento. Eu estou na cidade de Paulista, em Pernambuco, né? Eu vim visitar minha mãe aqui e acabei passando um tempo, né? Estou trabalhando remoto, né? É uma das coisas, umas facilidades aí que acabaram surgindo com essa questão da pandemia. Eu acabei de terminar o MBA em negócios, né? Pela USP Exalc. E minha função aqui na Bosch, eu sou engenheiro de vendas. Eu dou suporte a todo o time de vendas que está aí no campo trabalhando com as montadoras, tá? Pode ir para frente, Paulo, por gentileza. Bom, e aí para ilustrar um pouco, né, dessa minha história, eu vou começar do começo, né, obviamente. Nasci em 1987, já sou um pouquinho velhinho, né, estou aí na casa dos 34 anos, nessa cidade maravilhosa aí, não sei se vocês vão conhecer por foto, mas é na cidade de Recife, Pernambuco, né? Eu sou recifense, inclusive eu estou aqui nesse momento, mas eu fui, né, para Campinas muito cedo, né, mais ou menos com 10 anos de idade. E você pode passar o próximo? Em 1998, eu cheguei ao estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Campinas. E pode dar um toquezinho mais aí, que essa animação, ela tá animada aí, viu, Paulo? Aí, para vocês verem, eu cheguei de ônibus, 2 dias e meio, né, somente com a minha mãe e com o meu irmão mais novo. Chegamos na cidade de Campinas de ônibus, então já foi uma primeira aventura, para dizer assim, né? Porque 2 dias e meio na estrada não é fácil. Foi uma aventura que eu era muito novo, mas eu me lembro até hoje, né? Passando por vários lugares estranhos, diferentes. Para mim, é tudo aventura, né? Minha mãe não estava gostando muito, né? Mas para mim, para o meu irmão mais novo, era um negócio super interessante, era um negócio que a gente estava fazendo pela primeira vez na vida, assim, então foi muito legal. Bom, aí já vou pular para a fase de estudo, né? Que eu acho que é um foco bem interessante para vocês, né? Eu fiz o ensino fundamental numa escola chamada Professor Benevenuto Torres, que é ali no bairro do Parque Universitário, não sei se alguns de vocês conhecem, mas eu fiz o ensino fundamental lá. Após terminar o ensino fundamental, eu comecei a fazer médio numa escola que chama Sebastião Ramos Nogueira. Eu passei um tempo muito curto no Veneranda Martins Siqueira, que ainda é próximo ao Parque Universitário, né? E depois eu fui para o Sebastião Ramos Nogueira. E aí, quando eu comecei a fazer o ensino médio no Sebastião Ramos Nogueira, eu comecei a fazer Senai também.
E é uma história interessante, né? Porque antes de eu entrar no Senai, eu sempre fui uma pessoa que gosto bastante de ler, né? Desde criança, desde muito pequena, né? E eu lia bastante coisas diferentes, né? Independente do assunto, eu estava sempre lendo, sempre estudando. Só que quando a gente chega no ensino fundamental e vai para o ensino médio, aí começa a ter algumas dúvidas, né? Mas e aí, para onde que eu vou? O que eu vou começar a fazer? Principalmente no ensino médio, né? No finalzinho do ensino médio, né? A gente fica com muita dificuldade de saber o que vai fazer. A gente tava jogando futebol na rua e um amigo meu chegou com a camisa do Senai e a gente começou a conversar, né? Eu comecei a me interessar e perguntei o que ele fazia no Senai, né? Ele falou que fazia mecânica e tal. E ele falou: Meu, por que você não faz Senai, né? E eu era muito jovem, né? Praticamente um adolescente. E eu falei: por que não, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de estar sempre ocupando a mente com coisas boas, né? Então, prestei a prova do Senai e acabei passando, né? Me formei em 2004, eu fiz mecânica de usinagem. E, de fato, o Senai foi uma coisa que abriu a cabeça, né? Eu iniciei o Senai aí mais ou menos com 15 anos, né? 14 anos e meio para 15 anos. Foi uma coisa que abriu minha cabeça para o trabalho, para a questão também de ter mais responsabilidade e também na questão de aprender uma profissão, né? Porque no Senai eles tentam colocar você em um ambiente de empresa mesmo, né? Você tem um crachazinho, você tem que ir de uniforme, você tem que cumprir com todas as obrigações. E eu também conheci um mundo que é o mundo da indústria, né? Que é um mundo muito vasto de conhecimento, de tecnologias. Então foi uma coisa muito interessante para mim esse período que eu passei no Senai. Pode passar para frente, Paulo, por gentileza. E aí, em 2007, no final de 2004, eu estava mais ou menos aí com 18 anos, né? Tem aquela fase, principalmente os meninos vão saber, que é a fase do exército, né? Você se forma, você sai do ensino médio, mas aí não consegue arrumar emprego porque tem que fazer a questão do exército, né? Então, na verdade, eu fiz alguns trabalhos informais, né? Entrei numa metalúrgica, um trabalho informal, comecei a trabalhar muito cedo, né? Só que aí, quando comecei a fazer o Senai, como o Senai tinha meio período, eu fazia meio período de ensino médio também, nesse período eu parei de trabalhar, né? E aí, ainda tinha uma dúvida, eu gostaria muito de fazer engenharia, né? Eu sempre pensei nisso, né? Porque eu me dava bem com números, né? Não era um gênio assim da matemática, mas eu gostava dos assuntos que a gente tratava na escola e também gostava muito de administração. Só que como eu já estava fazendo o Senai, já estava nesse ramo, eu falei, não, eu acho que eu vou pro ramo da engenharia, né? Só que na época, eu depois que saí do exército, eu comecei a trabalhar de fato, né? E eu não conseguia ainda pagar uma faculdade, né? E eu não tinha tempo de fato para estudar, fazer uma faculdade pública, etc. E aí eu pensei, bom, eu preciso ganhar um pouco mais para fazer faculdade. E aí foi quando veio a ideia de fazer um curso técnico no Bento Quirino. Então eu me formei em 2007 como técnico em mecânica no Bento Quirino. Pode passar para o próximo. Bom, aí já tem o período de 2010 até 2015, né? Mas pode passar até para o próximo, Paulo, porque ajuda até a contextualizar. Isso. Em 2010, eu acabei entrando na Ambev. A Ambev não foi a primeira empresa que eu trabalhei em empresas menores, né? Mas eu gosto de citar a Ambev porque é uma empresa que todo mundo conhece, é uma empresa que fabrica um produto que todo mundo sabe, refrigerantes, cervejas, etc. Então, eu prefiro citar minha carreira profissional começando na Ambev, né? Só que em 2010, eu entrei na faculdade de engenharia de produção e foi um curso que, de fato, eu me encontrei por dois principais fatores, né? A engenharia de produção, ela, claro, é uma engenharia como todas as outras, né? Mas em dado momento, ela tem muitas coisas focadas em administração. Então, como vocês se recordam, eu falei aqui que eu sempre gostei dessa parte de administração, mas também me dava bem com números. Então, a engenharia de produção veio muito bem a calhar, né? Então, em 2010, eu comecei a fazer faculdade, porque eu trabalhava na Ambev, e aí já comecei a ganhar um pouco mais, a ganhar um pouco mais de experiência também, e isso me serviu para, de fato, escolher o curso que eu queria, né? Eu vi que em técnico e mecânica eu sujava muito a mão, nada contra, mas eu não gostava muito. Então, eu vi que a engenharia de produção seria a engenharia mais que tem mais a ver com o meu perfil, né? Que aí é uma mescla de, da parte administrativa, né, humanas, e também da parte de exatas, né?
É um ponto interessante, pessoal, que eu gosto de citar, né? Antes até de entrar na Ambev, eu trabalhei em empresas menores, na empresa de metalurgia, e uma coisa que fez muita diferença na minha vida, tá? Não só a vida profissional, mas na vida pessoal, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente, foi a questão do inglês, tá? Nos primeiros anos de trabalho formal, eu já comecei a fazer o curso de inglês. Porque na minha cabeça eu ia fazer engenharia e eu pensava, meu, engenheiro tem que falar inglês. Então, de alguma forma, eu vou falar inglês. Eu comecei a fazer um curso, né? Um curso regular, curso normal, como a CNA, o Wizard da vida, né? Um ponto até interessante, né? Porque eu até brinco com o meu irmão até hoje, né? A gente sempre ficava falando assim, meu irmão, ele também começou a trabalhar muito cedo, só que ele gastava muito o dinheiro dele em tênis, roupas, esse tipo de coisa, né? E eu gostava mais de estudar, eu andava meio maltrapilho, vamos dizer assim, mas eu gostava de estudar, eu gostava de fazer curso de inglês, esse tipo de coisa, né? E o pessoal sempre perguntava, né, cara, por que você faz curso de inglês, sendo que, sei lá, você opera máquina, sabe? Eu não sabia muito o que responder para as pessoas, mas internamente eu via que em algum momento essa parte aí do inglês iria me ajudar de alguma forma, tá? Bom, aí em 2010 eu iniciei a faculdade, trabalhei na Ambev, pode passar para frente, Paulo. Tive uma passagem de mais ou menos 1 ano e meio pela Ito, uma empresa grande ali na Anhanguera, né? Aí estão em Valinhos, provavelmente vocês conhecem também quando vão para São Paulo ali. Pode passar para frente. 2012 aí é um dos maiores motivos dessa palestra, né? Que foi quando eu tive a sorte aí, o privilégio de trabalhar na maior empresa de mídia do mundo hoje, né? A Disney. Pode passar para frente. 2013, quando eu voltei da Disney, eu não vim direto para a Bosch, eu passei um período muito rápido, né? Eu fiz um estágio de engenharia e qualidade na HP, pode ir para frente. E aí sim, em 2013, eu entrei na Bosch, que era um desejo muito antigo, né? Eu acho que provavelmente muitas pessoas que passam ali naquele trevo sempre olham e falam assim, puxa, gostaria muito de trabalhar nessa empresa, né? Eu fui uma dessas pessoas, tá? Passava ali perto e falava, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu trabalho na Bosch e acabei conseguindo. Pode ir para frente. E aí, em 2019, recente, né? Eu me casei. Não vai dar para ver a foto, né? Tá pequenininha, mas com essa bela moça. E foi um casamento super simples, super bonito. E até hoje aí a vida continua, né? Tem muitas coisas que a gente quer conquistar ainda, né? Agora somos em dois, né? Por isso que eu tenho que falar a gente. Então estamos partilhando os nossos sonhos juntos agora e querendo sempre mais. Pode ir para frente, por gentileza. E aí, as minhas origens, né? Só para não ficar nas minhas palavras, também não ser um título marqueteiro, né? De fato, eu vim de origem muito humilde, né? Minha mãe se separou do meu pai muito cedo, a gente tinha alguns problemas familiares, né? Por conta do meu pai, que era uma pessoa muito difícil, né? E ele já faleceu há muito tempo atrás, tá? Mas eu passei muito tempo da minha infância, que eu não me recordo muito, no Alto José do Pinho, né? Que quase como se fosse um morro do Rio de Janeiro, bem parecido com aqueles morros do Rio de Janeiro, aqui perto da capital pernambucana, né? Que é Recife. E depois, aí eu já me lembro um pouco mais, né? Me lembro bastante de Maranguapium, que é um bairro aqui também bastante humilde. A gente morava nos prédios da Coab, como vocês podem ver, até um pouco meio feio assim, mal pintado e tal. E era muito engraçado esses prédios, né? Inclusive eu fui lá recentemente, né, para dar uma olhada, né, nas minhas origens, né, vi de onde veio. Eu tenho um pouco disso comigo, né? A gente pode galgando alguns postos na vida, né? Passando por vários lugares, mas eu acredito que a gente não pode se esquecer de onde a gente veio, né? Isso me dá muito orgulho de sair de onde eu saí, né? Então, eu vim de Maranguape, passei muito tempo em Maranguapium, antes de vir para Campinas, né? E aí pode passar para o próximo. Bom, então o Google Maps, mas provavelmente eu vou falar os bairros aqui de nome vocês vão conhecer. Eu morei muito tempo, como eu já disse, próximo ao Parque Universitário, né? Mas na verdade era um bairro chamado Jardim Mercedes, fazia divisa ali com o Recanto do Sol. Quem é da região do Ouro Verde vai saber. Também morei muito tempo no Jardim São José, na verdade, mais precisamente nos predinhos lá do Jardim Santa Cruz,
quem é da região ali da Santos Dumont provavelmente vai saber, né? Condomínio Borba Gato, os famosos marronzinhos, né? Muita gente conhece esses prédios aí, né? Não por bons motivos, infelizmente, mas é um local bem conhecido aí em Campinas. Também passei muito tempo no bairro do Capivari, que aí já é do outro lado da Santos Dumont, né? Próximo ali a Guabi, né? Para trás da antiga Rações Guabi, né? Não há mais Rações Guabi. E depois, quando eu voltei da Disney, eu ainda passei um período de mais ou menos 1 ano e meio no Vida Nova, antes de começar a ir morar para o centro, né? Minha mãe se mudou para o centro, porque ela já tinha um salãozinho lá, um salão pequeno na Glicério, e aí a gente começou a morar no centro. E aí eu vou começar já a contar a história de como que eu fui parar na Disney, né? Como uma pessoa assim de origem humilde chegou a trabalhar no maior conglomerado de mídia do mundo, né? Hoje a Disney é considerada o maior conglomerado de mídia e entretenimento do mundo, não somente pelos parques, né? Mas como vocês sabem, a Disney também é dona de várias marcas, né? Como a ABC, que é uma TV americana, a própria Marvel, né? E agora, mais recentemente, a parte de Star Wars toda é a Disney que mantém os direitos, né? E aí, por que eu chamo essa parte aí de despertar? Durante muito tempo da minha vida, eu sempre pensei de forma um pouco limitada, né? Eu sempre trabalhei muito, sempre estudei muito, mas aí, quando eu comecei a fazer engenharia, né, naquela fase ali da Ambev e da Eaton, né? Eu sempre ia para as entrevistas e eu era barrado nas entrevistas por vários motivos, né? Porque geralmente já tinham pessoas que já estavam mais avançadas na faculdade, e principalmente para mim, o que eu enxerguei foi a questão de experiência de vida, né? E o inglês também, né? Por mais que eu fazia o curso de inglês, mas muitas vezes eu não tinha muita confiança de falar o inglês, né? Então colocava ali inglês intermediário, avançado, mas na hora da entrevista às vezes dava uma travada e eu ficava um pouco até chateado, né? E aí eu comecei a fazer muitas entrevistas, porque na Eaton, antes de ir para a Disney, eu trabalhei na Eaton, né? Eu comecei a fazer muitas entrevistas de estágio para grandes multinacionais, né? Como a própria Bosch, né? Antes de entrar na Bosch, eu já tinha feito mais de 3 entrevistas, né? De estágio. E um ponto que eu sempre esbarrava era o seguinte: eu chegava em várias entrevistas, inclusive para Bosch, para Valeo, já fiz entrevistas para Schneider, e nunca passava. E uma coisa que eu reparei foi que quando eu chegava na entrevista, as recrutadoras diziam o seguinte: me conte uma experiência de vida onde você teve que, sei lá, se virar, ou foi um marco na sua vida, né? Uma história interessante, né? E até então, a minha história tinha assim, minha história mais interessante tinha sido dessa viagem, né? De vir daqui de Pernambuco para Campinas, né? E aí eu me deparei com muitas pessoas, claramente que tinham mais condição do que eu, né? Na época, que vinham, que já tinham feito intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, na própria Austrália. Então eles contavam histórias assim que de fato encantavam os recrutadores, né? Muitas vezes a vaga em si nem precisava do inglês, nem precisava de toda a experiência, né? Mas muitas vezes os recrutadores eles vêm com esse viés, né? Eles acham que por eles ficarem encantados com essas pessoas nas entrevistas, eles acabam passando elas, né? Até que então, eu fiz uma entrevista para a Valeo, uma empresa que fica ali próxima em Indaiatuba, e aí, mais uma vez, eu ouvi várias dessas histórias, né? Então, eu já estava meio desanimado, né? Por mais que eu me esforçasse muito nas entrevistas, né? E sempre tentando fazer o meu melhor. Aí, eu fiquei até um pouco desencanado de fazer entrevista, né? Só que aí, uma pessoa específica uma pessoa que fez uma apresentação lá, né? Fez uma dinâmica com a gente. Ele contou uma experiência que me deixou bem, assim, bem curioso, né? Ele falou que ele tinha passado um período na Flórida e ele chegou a ver o lançamento de um ônibus espacial, né? Então, isso aí para mim foi um divisor de águas, porque quando ele falou isso, eu falei, meu, o cara foi para a Flórida e viu um lançamento de um ônibus espacial. E eu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Foi mais ou menos isso que eu pensei, tá? Um pensamento que, primeiramente,
foi talvez até um pensamento derrotista, mas aí eu mudei um pouco a chave e falei, eu acho que eu vou conversar com esse cara e saber como que ele conseguiu fazer isso. E aí, depois que acabou a entrevista, eu talvez sabia que não teria passado, né? E aí eu fui procurar, depois da entrevista, fui procurar esse rapaz para saber como que foi a experiência dele, porque de fato eu me encantei muito com aquele tipo de experiência, né? E aí ele falou, eu tive a experiência de ir por uma faculdade, lá na Flórida, nos Estados Unidos, e aí eu passei um período lá em Cabo Canaveral e fui lá ver o lançamento, e aí ele me explicou com riqueza de detalhes, né, como que ele tinha conseguido aquilo. E desde aquele momento, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso fazer um intercâmbio, eu preciso ter uma experiência de vida, custe o que custar. A partir de então, eu comecei a, com todas as minhas forças, trabalhar mais ainda, né, fazendo hora extra e tal, e juntando dinheiro para que eu pudesse realizar esse sonho de fazer um intercâmbio. Porque muitas vezes eu acho que hoje tá muito mais fácil, né, a questão do inglês, porque hoje tem canal no YouTube, tem plataformas gratuitas, tem aplicativo na própria Duolingo, eu uso até hoje. Mas na época a gente ficava muito limitado ainda, né, ou a cursos pagos ou aqueles cursos mesmo presenciais, que você tinha que ir lá, despender um bom tempo, muitas vezes gastando com material, gastando com passagem, esse tipo de coisa, né? Então era muito difícil da gente se desenvolver, vamos dizer assim, né? Mas aí acendeu essa luzinha dessa oportunidade que eu tive de conhecer essa pessoa, né? Que foi para a Flórida. Então eu tive essa visão a partir desse momento, né? E por isso que eu falo que é o despertar, né? Eu tive um despertar e comecei muito a correr atrás disso. Pode passar para o próximo. E aí, onde os sonhos se tornam realidade. Na verdade, esse é o slogan da Disney, né? Quando você chegar lá no parque, quem tiver oportunidade, vai aparecer lá Where the Dreams Comes True, né? Que é basicamente onde os sonhos se tornam realidade, né? E aí eu vou mostrar um pouco para vocês o porquê que a Disney se tornou essa empresa que encanta as pessoas aí. E de fato me encantou. Eu até confesso para vocês, antes de participar do intercâmbio, eu não era muito fã da Disney, não tinha muita ligação com a empresa, nunca achei nada demais, mas de fato eles me encantaram quando eu fui para lá e quando comecei a fazer parte do time deles lá, né? Pode passar para frente. O processo, né? Pode passar um pouquinho para frente? Bom, exato, perfeito, Paulo. Como eu falei para você, em 2010 eu entrei na Universidade de São Francisco, né? Meados ali de 2011, indo para 2012, eu estava mais ou menos no terceiro, quarto semestre. E aí foi onde eu tive esse momento de despertar, né? Que eu comecei a buscar intercâmbio, eu buscava incessantemente, fazia pesquisa, perguntava para amigos, conversava com quem já tinha feito. E aí eu achei vários sites, né, de fazer intercâmbio. E aí eu estava quase fechando com um, eu iria para Manchester, na Inglaterra, para passar um período de um mês. Eu estava quase fechando quando, de repente, eu estava passeando pelo campus lá na Universidade de São Francisco, no intervalo, e estava colado no mural assim: venha se inscrever para a palestra e venha trabalhar no maior resort do mundo, que era a Disney, né? Na verdade, o maior complexo, né, de resort entretenimento do mundo. Eu olhei assim e falei para mim mesmo, né? Por que não, né? Essa é uma pergunta que eu me faço até hoje. Toda vez que eu tenho dúvida de alguma coisa que eu quero conquistar, ou de algo que eu acho que muitas vezes eu acho que é impossível, ou até muito distante, eu sempre me pergunto por que não? Acho que alguém levantou a mão aí, Beatriz. Oi, você já foi na Disney Resort Vieira mesmo? Eu fui de Orlando, lá de Orlando, na Flórida. Ah, eu acho que foi essa vez que eu vi. E isso, eu trabalhei lá mesmo. Esse que é o motivo aí. Obrigado pela participação. Então, E Oi? como foi viver em outro país? É diferente? Como que é? Vamos chegar lá. Esse é um ponto que eu até preciso contar em mais detalhes, né? Que vai ser bem interessante. Beleza, Gabriel? Beleza. Bom, então o processo, como foi o processo, né? Para chegar lá na Disney, né?
Então, eu vi essa mensagem no mural da própria faculdade, dizendo, venha trabalhar conosco, dia da palestra, tal dia lá. E aí era uma recrutadora mesmo, ela era brasileira, mas era uma recrutadora que vinha de Orlando, né, na Flórida, nos Estados Unidos, vinha todo ano para fazer esse tipo de recrutamento. E aí a minha faculdade foi uma das escolhidas para participar desse processo seletivo. E era um processo seletivo normal de emprego mesmo, né? Então, no dia da palestra, eu fui lá e compareci. E assim, de fato, eu fiquei muito encantado com a apresentação que a mulher fez. Ela mostrou onde a gente iria trabalhar, ela mostrou todas as facilidades que a gente teria, né? E toda a opulência que era os Estados Unidos, que era morar em um outro país, toda essa questão. Inclusive, obviamente, de melhorar o inglês, né? Que era algo que eu buscava também, né? Ter o inglês fluente de uma vez por todas, né? Porque muitas vezes a gente fica no curso durante muito tempo e aí você se vira, mas às vezes não se sente confortável, por exemplo, de falar com um gringo, né? Certo? Pode perguntar. Você fez inglês por quanto tempo? Ó, eu fiz uns 3 anos direto, assim, numa escola normal, né? E aí depois eu fiz mais um ano numa escola Uptime, que eu chamo, né? Que eles têm um método um pouco mais rápido, né? Então, assim, um ano e meio, quase 2 anos. Então, quase 5 anos de inglês, tá? Eu fiz antes de ir para Disney, né? Isso foi bom para mim, tá? Porque me deu uma base muito grande, né? Então, assim, ininterruptos, eu fiz mais ou menos uns 5 anos, né? Porque eu fiz um tempo lá atrás, né? Quando eu tinha mais ou menos 8 anos, aí passei um período sem, e aí depois, quando eu voltei para a Ambev, eu comecei a fazer de novo inglês. Então, depois da palestra que a moça, a recrutadora, deu, né? E assim, a palestra estava com algumas pessoas, a gente tinha mais ou menos umas 30 pessoas no auditório, né? E me encantou muito a forma como ela trouxe, né? Eu acho que até pela vibe da Disney, né? Ela falou de maneira bem, assim, teatral, né? Eu diria. E, de fato, eu fiquei muito interessado nesse processo. Então, como seria o processo? Na verdade, nós teríamos que ter um vínculo com a faculdade lá fora, que, nesse caso, é essa figura do meio aí, que é a faculdade da Flórida. Após um curso rápido na faculdade da Flórida, aí sim nós estaríamos aptos a trabalhar na Disney, tá? E aí esse processo foi muito interessante no seguinte quesito, né? A primeira etapa era participar dessa palestra. Após isso, seriam entrevistas individuais com a recrutadora, né? Então todo mundo que estava lá no auditório passou por entrevistas individuais com a recrutadora, né? As vagas eram limitadas, obviamente. E aí, o que eu pensei? Eu falei, agora eu preciso, de fato, dar um gás no inglês. E aquilo que eu falei para vocês no início, né? Que todo mundo me perguntava, nossa, mas você mexe com máquina, por que você está fazendo inglês? E aí que foi onde a oportunidade casou com a dedicação que eu tive lá no passado, né? Esse curso de inglês que eu sempre vim fazendo, né, ao longo dos anos, foi o que me capacitou para ter ido bem na entrevista. De fato, somente 2 pessoas da faculdade passaram no campus de Campinas, né, claro, que também tinha um campus de Curitiba, né, minha faculdade tem um vínculo com a faculdade de Curitiba, mas somente 2 pessoas daquela mais ou menos 30 pessoas que eu tinha contado assim de cabeça lá no auditório passaram, e eu fui uma delas. E foi justamente por ter essa base de inglês, por ter ido bem na entrevista, por ter respondido com convicção todas as respostas da recrutadora, que foi uma entrevista normal de emprego, e eu acabei passando e tendo a oportunidade de trabalhar nesse local maravilhoso que é o Walt Disney World. E aí foi muito engraçado, porque aí depois que eu recebi a resposta do meu professor, ele falou, não fique feliz ainda, porque tem uma documentação enorme que você precisa correr atrás, porque você precisa do visto, você precisa também fazer um pagamento para a faculdade, e aí que eu comecei a correr. E aí eu estava extremamente feliz, porque eu tinha passado um processo, mas ainda tinha um outro processo depois, que era justamente de conseguir o dinheiro da passagem, que eu não tinha ainda, e também a parte aí de visto, né, que eu tive que correr atrás. E também o valor que era da faculdade, porque a gente ia passar 15 dias na faculdade da Flórida e toda essa parte era o custo nosso, né? Nós que arcaríamos. E aí depois que eu fosse trabalhar na Disney, aí sim nós começaríamos a ganhar o nosso salário, né? E aí seria vida que segue, vida normal. E aí foi engraçado que eu tive alguns problemas. Bem nesse período, quando eu estava passando no processo, eu fui demitido da Eaton. E aí, bom, eu peguei o acerto de férias, né, da empresa, e eu falei, bom,
Agora eu tenho parte do dinheiro, pelo menos, né? E esse dinheiro, ele dava para pagar justamente a parte da faculdade, né? Que era o maior valor, inclusive, né? Então eu já estava um pouco aliviado, né? E eu falei, bom, depois eu vou juntando dinheiro, porque a viagem era dali mais ou menos há uns 4, 5 meses. Daí eu vou juntando dinheiro e consigo pagar a passagem, né? Só que o problema era que na época a gente só conseguia, não tinha todos esses modos aí facilitados, vamos dizer assim, de pagamento, né? Era só via cartão de crédito internacional. E eu não tinha um cartão de crédito com limite internacional. E eu tinha que pagar até a data X. Quando chegou a data X, eu ainda não tinha esse cartão. Eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que não vai rolar todo esse processo que eu tô passando, porque eu não consigo fazer. Eu tenho dinheiro, mas não consigo pagar, porque só aceito cartão de crédito. E aí minha mãe falou o seguinte, né, uma frase também, eu sou cristão, tá? Eu levo essa frase comigo até hoje. Ela falou, se for da vontade de Deus, você vai. Se não for, você não vai. E aí, até o final do dia, ela conseguiu uma cliente dela, que ela tinha um salão na Glicério, né, como eu falei para vocês, que tinha um limite e iria me ajudar passando o cartão dela. E aí eu simplesmente transferiria o dinheiro para ela. E isso foi no último dia, até a data de limite da minha inscrição. E eu consegui fazer a inscrição bem aí no apagar das luzes. E aí eu estava apto para ir para os Estados Unidos. Só que ainda tinha um problema, que era o visto. Dali a mais ou menos uma semana, eu ia para São Paulo para tirar o visto. E aí meu professor me encheu de medo, né? Falou, você tem que levar um monte de documento. Eu fui com um monte de pasta. Ele falou, vai lá bem vestido e responde somente o que o cara perguntar. Beleza. Chegando lá no visto, né? Eu tava super tranquilo. E aí o cara falou, o rapaz do visto perguntou, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, bom, eu vou trabalhar e estudar. Aí ele falou, você vai estudar? Então ótimo, era um americano, né? Vamos falar tudo em inglês. Aí eu já fiquei com um pouco de medo, né? Porque ele era, de fato, um americano, né? Eu acho que era o primeiro americano que eu tinha contato, assim, né? E ele começou a perguntar, e eu comecei a me enrolar, e comecei a ficar um pouco nervoso. E aí eu começava a suar, e ele continuando as perguntas, até que teve um momento que eu comecei a respirei fundo, e aí comecei a responder com mais segurança, mas eu já tava pensando, já era, não vou conseguir o visto. E aí, depois de mais ou menos 10 minutos de nervosismo, ele falou, seu visto foi concedido, parabéns, você pode viajar agora. Aí foi um peso que saiu das minhas costas, né? Então, eu tinha resolvido 2 pontos. Já tinha pago a faculdade lá nos Estados Unidos, que era a minha estadia, né, durante 15 dias, e já tinha conseguido o visto. Faltava o quê? Faltava a passagem. E aí, eu já vinha trabalhando de maneira informal, né, porque eu não ia arrumar um emprego, não tinha tempo, né, até a viagem. Só que o problema é, como vocês sabem, né, a passagem de avião, ela vai aumentando conforme o dia, né, conforme a proximidade das datas, né. E aí, o preço começou a subir muito. Mas eu falei, preciso comprar essa passagem de toda forma. E aí, que eu vou dar uma dica para vocês, não façam isso que eu fiz, tá? Eu comprei a passagem, mas eu entrei um pouco no cheque especial. Ou seja, eu viajei para os Estados Unidos com uma dívida, na época mais ou menos de R$ 2.000. E aí, quando eu voltei, eu tinha uma dívida de R$ 7.000. Eu não recomendo isso para ninguém, tá? Mas foi um momento assim que não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha resolvido toda a questão burocrática, né? Já tinha dado um valor muito alto para a faculdade, né? E aí eu precisei pagar essa passagem e fui. E deu tudo certo, no final das contas. Depois eu voltei, paguei tudo direitinho, tudo bonitinho, não devo mais nada a ninguém. Mas se vocês puderem evitar algum dia, eu eu não recomendo que vocês usem o limite do cheque especial, tá? Pode passar para frente, Paulo. E aí, respondendo agora, né, a pergunta que o Gabriel fez, né? Como que é passar esse período longe de casa, né? Bom, eu sempre morei com os meus pais, né, até mais ou menos, de fato, essa oportunidade da Disney foi quando eu comecei a morar sozinho mesmo. E eu tive muita sorte, porque lá na Disney, as pessoas que vão para esse tipo de programa, né, que nada mais é que um intercâmbio, né? Você passa um período na faculdade da Flórida. Eu fiz um curso de Intercultural Communication, né, que é comunicação intercultural. Justamente, acho que o Vitor de Paula ergueu a mão aí.
Quanto tempo você ficou na Disney? Eu fiquei 6 meses, quase 7 meses, 6 meses e pouquinho. Ok. Você gostou? Muito, muito, Vitor. Foi um negócio que de fato mudou minha vida. Eu vou explicar um pouquinho até mais para frente para vocês. Acho que o Messias também, Galmão. O que exatamente você fazia lá na Disney? Ótima pergunta. Eu trabalhava nos parques da Disney mesmo, tá? Eu passei, até vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas eu trabalhava nos parques da Disney, nos restaurantes e também nas lojas, né, que vendia toda a parte lá dos bonecos da Disney, as roupas e algumas outras coisas lá. E aí, agora voltando só para o ponto que acho que Janjão Zica ergueu a mão aí. Lá na Disney a vida era corrida? Era. Você perguntou se a vida era corrida, é isso? Isso, isso era difícil. Era. Acho que eu vou até contar um pouco, começar a contar um pouco agora, tá? Bom, quando eu trabalhei na Disney, acho que a Camille também tem uma pergunta. Você voltaria a morar lá? Eu voltaria. Voltaria. Não sei se faria as mesmas coisas que eu fiz na Disney, né? Porque de fato eu trabalhei trabalho bem pesado mesmo, né? Trabalhei nas lojas, não era tão pesado, mas no período que eu fiquei no restaurante eu peguei firme no batente. Mas de fato os Estados Unidos é um país muito interessante de se viver, né? Vamos dizer assim, ele é mais fácil de se viver do que aqui. Isso acho que com certeza eu poderia afirmar. Acho que o Beatriz também legal a mão. Lá você tinha família no intercâmbio, que eu sei que quando você vai para o intercâmbio você fica com uma família, né? Perfeito, Beatriz. Na minha forma de intercâmbio, eu não fiquei com família, eu fiquei por mim mesmo, né? Só que como pode ver aí na tela, estão vendo essa casinha com piscina aí? Não é uma foto Sim. simplesmente do Google, tá? Eu fiquei em apartamentos como esse lá, porque a Disney, para esse tipo de programa, eles tinham construções específicas, porque viam pessoas do mundo inteiro trabalhar lá, não só do Brasil, mas tinham pessoas, por exemplo, da China, tinham pessoas, claro, dos Estados Unidos também, tinham pessoas da Europa, tinham pessoas da Ásia, enfim, tinha pessoas do mundo inteiro. E aí eles tinham esses complexos que a gente morava lá. E a gente não morava com famílias, a gente morava um com o outro. Como se fosse uma república, vamos dizer assim, né? Nós morávamos com pessoas de outros países. Por exemplo, eu cheguei morando lá com um amigo meu brasileiro, que eu conheci no processo seletivo, e também duas pessoas, dois gêmeos americanos, né? A gente morou com dois gêmeos americanos no mesmo apartamento, e aí depois esses gêmeos foram embora, chegou uma pessoa de Bangladesh, um país que fica bem próximo ali da Índia, e outra pessoa de Barbados, que é na América Central. Então a gente morava com pessoas de países diferentes, tá? Paulo, Oi, posso fazer outra pergunta? pode? Assim, quando você era, sei lá, adolescente e tal, você, você planejou essas coisas? Tipo, você pensava no futuro, eu queria trabalhar com engenharia, etc. Olha, quando eu era adolescente, bem mais jovem, assim, eu diria que antes do Senai, eu pensava mais ou menos, vamos dizer assim, igual todo jovem brasileiro, né? De origem humilde. Eu pensava em ser jogador de futebol, era o que eu pensava. Jogava a bola o dia inteiro, e aí eu falava, nossa, não, eu quero viver disso e tal. Só que aí foi passando o tempo, eu vi que tinha pessoas que de fato eram melhores do que eu, e aí eu comecei a pensar em outras coisas. Comecei com música também, né? Que eu gosto bastante de música, né? Hoje eu parei um pouco, mas eu toco violão, guitarra nas horas vagas, né? Não toco em lugar nenhum, eu toco só para mim mesmo, né? Mas esse estalo de fazer engenharia veio depois da época do Senai. Na época do Senai que eu falei, não, é bem interessante mesmo, eu acho que tem um valor nessa profissão e eu acho que eu segui por esse caminho. Foi mais depois do Senai mesmo. Mas, tipo, outra pergunta, se você tivesse planejado as coisas, você acha que você poderia estar melhor ainda? Olha, eu acho que sim, mas eu também acredito é uma boa pergunta, né? Uma pergunta até, vamos dizer assim, de bastante reflexão, né? Mas eu acredito que tudo que eu fiz
foi para eu chegar onde eu estou hoje. E aí você pode perguntar, beleza, mas você está satisfeito? Você está com todos os seus sonhos concretizados? Aí eu vou dizer para você, não estou com todos os meus sonhos concretizados. Tenho muita coisa ainda a realizar. Eu acho que hoje eu consigo já, até por todas as experiências que eu passei, planejar muito mais do que eu planejei num passado, mas assim, também não tenho nenhum arrependimento de dizer, nossa, eu deveria ter feito isso, aquilo, porque no final das contas, a vida é feita muitas vezes de escolha, né? E eu estou, vamos dizer assim, satisfeito, mas ainda quero mais. Não sei se faz sentido dizer isso, né? Eu ainda tenho muitos sonhos, tenho muita coisa, eu acho que eu sou novo, 34 anos, e eu tenho me esforçado cada vez mais, só que agora os sonhos são outros, né? Quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, meu sonho era arrumar um emprego, ter o meu salário, e aí viajar ao mundo. E eu já realizei boa parte dessas coisas, né? Como ter um emprego, viajar uma parte do mundo, o mundo é muito grande, mas viajei bastante. E ainda tem muita coisa para ver, tenho muita coisa para realizar. Mas eu acredito que a gente está hoje onde nós deveríamos estar. Acho que sem arrependimento e sem nenhum outro tipo de coisa. Acho que foi aliás, você acha que foi por parte do seu esforço ou demorou pra você perceber o que você queria pra vida? Tipo, sei lá, você começou a se esforçar ou foi por acaso? Eu acho que o esforço, com certeza, teve um papel fundamental, porque eu sempre fui um inconformado, né? Porque, eu até falei para vocês, eu estou satisfeito, porém, não 100%, né? Eu sempre fui um inconformado, mas quando você é só um inconformado reclamão, aí é diferente. Mas quando você é um inconformado que toma ações, que faz coisas, que bola planos, né? Que traça estratégias, aí a coisa muda de figura. Aí o poder passa um pouco para suas mãos, né? Então, eu acredito que eu penso mais ou menos nessa linha. Com certeza, eu tive oportunidades, porque, por exemplo, essa questão da Disney foi uma oportunidade que apareceu, mas eu estava preparado para a oportunidade. Porque lá no passado, eu comecei a fazer inglês. Então, quando cheguei nessa oportunidade, eu estava preparado. Então, eu acho que é uma junção um pouco das coisas. Você não pode viver a vida também, não deixar a vida me levar, né? Porque já sabe, né? Mas até um certo nível, a gente consegue planejar, a gente consegue ter um poder, vamos dizer assim, sobre a nossa vida. Né? Mas tem coisas que são extras. Tem uma pandemia, quem que preveria, por exemplo, uma questão de uma doença grave, uma perda de um parente? Isso a gente não consegue prever. Mas nossas capacidades intelectuais, nossas capacidades de fazer o que está próximo, né, o que a gente consegue fazer, de estudar, de ir para frente, de entrar em contato com pessoas que conseguiram aquilo que a gente quer, vamos dizer assim, né, sem invejá-las, simplesmente admirando-as, eu acho que tem muita coisa que está na nossa mão. Eu acho que, vamos dizer assim, não vou colocar em porcentagem, né, 50% de um, 50% de outro, mas eu acho que são vários fatores, né? Ah, legal. Tipo, é que quando eu era menor, tipo, alguns anos atrás, aliás, hoje eu mudei de ideia, mas eu queria ser analista de produção da Magnete Marelli, porque eu achava muito interessante poder lidar com todos aqueles números, né? Uhum. Que aí é bem interessante, né? E outra coisa, que tudo bem, viu, mudar de direção, porque a gente sabe, e o mundo está mudando muito rápido. A gente sabe, né? Antigamente, todo mundo só pensava em trabalhar em empresa e tal, e agora todo mundo trabalhando de casa, tem gente trabalhando, sei lá, da praia. As coisas estão mudando também por causa das mídias sociais, né? Tem muita gente indo para esse lado e se dando bem. Ou seja, hoje tem muito mais opções do que talvez até na minha época ou até pessoas anteriores a mim, né? Então, acho que tudo bem mudar de rota, tá? Não tem nenhum problema, a gente tem que ser flexível. Tá bom, podem perguntar aí, David, primeiro, né? E que ano que você foi pra Disney? 2012 e voltei em janeiro de 2013. Fui no segundo semestre de 2012 e voltei em 2013. Você já foi para outro lugar, ser Orlando e Flórida? Sim, eu, graças a Deus, já conheci 8 países, né, contando com os Estados Unidos. Já fui para o Canadá, já fui para Irlanda do Norte, eu fui para a Escócia também, eu fui para a China, e 2019, inclusive muito próximo, antes de explodir a questão do Covid, né? Eu fui
em setembro de 2019 para a China, fiz uma escala na China, porque a minha lua de mel, na verdade, foi na Tailândia. Então eu fui para Tailândia, e aí em setembro, aí em novembro mais ou menos estourou a pandemia, mas eu já estava de volta e eu consegui ver praticamente tudo que eu fui lá para ver. Certo? Com licença, posso falar? Pode. Como foi para você se comunicar com as pessoas de outros países quando você estava alugado no apartamento? Ótima pergunta, Davi, porque foi aquilo que eu falei, né? Uma coisa é o curso de inglês que a gente faz com os brasileiros aqui no Brasil, né? Mas quando você pisa no aeroporto dos Estados Unidos, já é outra coisa. Por quê? Porque lá é muito parecido com o Brasil, porque eles, dependendo da região, eles têm vários sotaques diferentes, né? Então, eu tive muita dificuldade inicial de conversar com os americanos em si. Mas, por exemplo, pessoas de outros países, como eles não falam o inglês como idioma oficial, eles também tinham uma certa paciência. O americano não tinha tanta paciência no início, tá? Então, eu apanhei bastante no início. À noite até, eu brincava não, na verdade, eu ia lá em numa parte do nosso condomínio, né? Como você pode ver a foto, eu morava num condomínio muito parecido com esse, né? E tinha uma estação onde, na época, a gente alugava DVD de filme. E aí, eu alugava muito DVD à noite para assistir e para melhorar mais ainda o inglês. E aí, com as pessoas do meu trabalho, eu sempre tentava sair com eles para aprender e pegar o sotaque e o jeitão. Eu tive muita sorte, porque Orlando, embora seja um local onde tem muitas pessoas, muitos imigrantes, né? Mas eu tive muitos amigos americanos, e isso me ajudou muito a desenvolver o inglês. Mas fala para você, não foi fácil. É verdade mesmo que lá na Inglaterra eles têm aquele sotaque diferente no inglês? Tem. Inclusive, a Inglaterra é um sotaque mais difícil, um pouco, né, do que o americano. Mas eu tive uma amiga da Austrália que no começo, eu nem sei como ela virou minha amiga depois. Eu não entendia nada do que ela falava, simplesmente nada. É um sotaque totalmente diferente. Eu ficava muito perdido. Mas aí eu me forcei. Isso é um ponto importante também, né? A questão do inglês, houveram amigos meus que voltaram de lá e o inglês ainda não estava fluente, né? Só que qual que era a minha estratégia? Era essa que eu falei. Eu estudava à noite e aí quando eu estava no trabalho eu fazia o máximo para falar com os meus amigos americanos e com pessoas de outra nacionalidade. Eu evitava o brasileiro. É muito difícil no começo, tá? Porque no começo, como você está perdido, você não sabe de nada, você fica muito próximo do brasileiro. Justamente porque vocês acabam formando uma família ali, né? Porque é o idioma comum e tá passando pela mesma dificuldade. Mas com o passar dos meses, vamos dizer assim, o segundo, terceiro mês, eu já estava muito mais confiante com o meu inglês e aí eu falava muito mais com os americanos e buscava mais a proximidade com eles, justamente para aprimorar mesmo o meu inglês. E aí tive essa amiga da Austrália que eu insistia para ela conversar comigo, eu até muitas vezes era chato. As pessoas que moravam comigo também, o pessoal de Bangladesh lá, eu tinha muitos amigos também coreanos e chineses, né? Porque eles são muito mais fáceis, assim, de fazer amizade, né? Então, todo momento que alguém me chamava para ir para um parque, para ir para algum lugar, que isso é um ponto interessante, né? Os parques, para nós, eram gratuitos, né? A gente entrava e saía praticamente a hora que a gente quisesse. Então, eu estava sempre saindo com eles e sempre treinando meu inglês. Legal. Perfeito? E essas pessoas que são praticamente vizinhas da Índia, elas falam o mesmo inglês ou é diferente? É diferente. É bem diferente, com um sotaque muito forte, muito forte. Esse amigo meu aí de Bangladesh, ele tinha um sotaque muito forte. As pessoas de Mas Bangladesh, depois... você demorou mais ou menos para se comunicar com elas com o inglês? Não, o de Bangladesh foi melhor. Eu tive mais dificuldade mesmo no início com os americanos mesmo, né? O pessoal lá, porque eles engolem as palavras, né? Eles falam, vamos dizer assim, como se fosse na gíria, né? Como se fosse a gente aqui no Brasil, né? Mas com o Falam pessoal muito dos outros rápido. países eu tive menos dificuldade. Oi? Eles falam muito rápido, abreviando as coisas, né? Exatamente, Victor, exatamente. E aí eles não têm muita paciência, você não entende. Eles simplesmente saem andando. Mas aí eu fui aprendendo, né? Porque é o jeito deles mesmo, né? É a cultura, né? Que é diferente da nossa. Então não tem muito o que dizer. Qual foi a maior diferença que você percebeu quando você foi para os Estados Unidos e quando você morava no Brasil e foi para os Estados Unidos? Qual foi a maior diferença?
Ó, de bate-pronto, na Flórida o clima não era tão diferente, tá? Era um clima até meio parecido. Então eu não via neve, até hoje não via neve. Nenhum país que eu fui eu consegui ver a neve, não tive essa sorte ainda. Mas o que mais me impressionou foi a estrutura que o país tem. Porque, por exemplo, eu passei um período na faculdade da Flórida, como eu falei para vocês, né? A faculdade da Flórida, ela não tá nem próximo das 20 melhores dos Estados Unidos. Só que a estrutura que ela tinha era absurdamente linda. Era muito bonita a faculdade. Para você ter uma ideia, a faculdade da Flórida, ela tem um estádio do tamanho do Morumbi, somente pro time dela, pro time da Flórida. Né? Vocês podem ver, tem o campeonato principal, né, de futebol americano, mas tem também o campeonato secundário, que é entre as universidades dos Estados Unidos. E nesse estádio cabiam 80 mil pessoas. Os prédios da faculdade, a gente tem, por exemplo, como base aqui a USP, a Unicamp, que são faculdades reconhecidas até mundialmente, né? Mas a estrutura da faculdade lá não chegava aos pés da faculdade da Flórida. E também a facilidade, né, de comprar coisas, como todo mundo sabe. Agora o câmbio para nós está bem desfavorável, né? Mas bens de consumo, né, como roupa, comida, essas coisas eram muito mais baratas, né, porque a gente ganhava em dólar, né? Então você tem que considerar a moeda que você tá gastando no momento, né? Então, em dólar, para você ter uma ideia, na época eu ganhava o salário mínimo, que era 7, alguma coisa a hora. E eu conseguia viver bem. Eu já tinha eu morava nesse condomínio muito bonito aí que você está vendo na tela, e já era descontado o meu salário automaticamente, mas eu tinha outra parte do salário que eu usava para fazer as coisas, como você está vendo ali, o Walmart, né? Eu fazia compras, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que comprar minha própria comida, isso era com o meu dinheiro. E dava para fazer tudo isso e ainda se divertir de vez em quando no parque, ou numa festa, ou em algum outro lugar em Orlando, né? Que Orlando é cheio de coisa para fazer, né? Bom, passei 6 meses lá e, como eu disse, tive que me virar bastante. Eu tive bastante sorte, né? Porque como durante muito tempo aqui em casa era somente eu, minha mãe e meu irmão, a gente acabou aprendendo a fazer bastante coisa, né? Então, eu já limpava a casa. O que eu não gostava, ainda não gosto muito, e não sou bom, é em cozinhar. De fato, cozinhar eu não sou muito bom e eu prefiro não fazer se tiver a opção, né? Mas se tiver que fazer também eu faço. Então, de fato, a gente comia muita comida congelada lá, porque eu às vezes tinha preguiça de fazer, eu chegava cansado de algum passeio, ou até do próprio trabalho, né? Porque o trabalho era puxado, sim, era cansativo. E então, fast food, de fato, eu comia bastante, porque muitas vezes era muito mais barato você comer um fast food do que uma comida saudável, um pouco diferente do Brasil, mas foi assim, mais ou menos, a minha vida aí de intercâmbio, né? Pode passar para frente, Paulo. E aí eu vou falar também um pouco por trás da magia, né? Porque muitas vezes a gente vê a Disney, né? Somente a questão do mundo da magia, mas também ela é uma empresa como todas as outras, né? E aí, para contextualizar, esses são os 4 parques principais, tá? Eu tive a sorte de trabalhar em 3 deles. Eu somente não trabalhei no Epcot. O primeiro ali, que tem o Castelo da Cinderela, que é o mais famoso, né? Um dos lugares mais fotografados do mundo, né? Acho que é o segundo, só perde para a Torre Eiffel. O Animal Kingdom era o parque que eu fiquei mais tempo, né? Na verdade, era o parque principal onde eu trabalhei, o Animal Kingdom. É muito parecido com um zoológico, né? Mas tem muito mais coisa lá dentro. E o Hollywood Studios, que é esse último aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Hollywood Studios, no Magic Kingdom e principalmente no Animal Kingdom. Pode passar para frente. E aí, de maneira bem rápida, eu gostaria de falar um pouco para vocês, né? Que a Disney, por mais que tenha toda essa parte de magia, mas ela é uma empresa como qualquer outra, né? Então, uma coisa que eu aprendi também muito forte, inclusive eu trago até para a Bosch hoje em dia, né? Que a Bosch também é uma empresa com esse aspecto, que é de ter uma cultura empresarial muito forte. Ou seja, você é praticamente uma família dentro da Bosch, e na Disney também era a mesma coisa. E eles tinham muitas regras, era uma empresa extremamente, vamos dizer assim, preocupada com os detalhes, porque imagine só que você quer ir na Disney com a sua família e passar momentos mágicos, né? Ou seja, as coisas têm que funcionar da melhor maneira possível, com uma engrenagem. Pode falar.
Além da Disney, qual lugar que você mais gostou? Boa pergunta, Beatriz. Foram tantos, mas eu destacaria a Tailândia. Eu lembro de um passeio aqui que tem um SeaWorld. Lá tem aquele show de baleia, né? Em Orlando, né? Você tá falando. Sim, sim. Uhum. Eu não fui no SeaWorld, pra ser sincero, tá? Mas eu gostava muito de ir pra Disney mesmo, tá? Mas tem um parque lá que chama Universal, que é E muito tem legal também. na Mundial, eu já vi. Tem como passear de Isso. balão lá. Ele é mais radical do que a Disney. A Disney não é tão radical assim, né? O Universal é mais radical. Mas o legal da Disney é o ambiente mesmo, né? Os cenários que eles criam, né? São bem interessantes. Nos vídeos que eu vi sobre a Disney, lá tem um simulador do Star Wars. Tem o Mó simulador legal. Star Wars. Eu já fui algumas vezes. Muito legal. Inclusive, acho que agora até deram uma repaginada lá, né? Porque depois de quase 10 anos, né? Deve estar até melhor. Tem várias atrações, inclusive, que não tinham na época que eu estava lá. Por exemplo, o Avatar. O Avatar é bem novo. Não estava lá. Na época que eu estava lá, o pessoal só comentava, né? Mas A agora parte já da Marvel. Oi? Também tem agora a parte da Marvel. Isso. Não tinha a parte da Marvel na minha época. E agora já tem. Já estão colocando algumas coisas de super-herói lá. Tá bem O legal. Disney mudou muito de lá pra cá, né? Mudou bastante. Algumas coisas fecharam, outras abriram. E eles estão sempre inovando, né? Sempre buscando coisas novas. Então, só voltando aqui um pouquinho, né, por trás da magia, eu não vou me ater tanto a esse ponto aqui, não é o foco, mas só para dizer que a Disney, no final das contas, nos bastidores, né, é uma empresa como qualquer outra, né? Então, eles tinham essa cultura muito forte, né, dessas 4 chaves que a gente fala assim, né, o 4 keys, que é a segurança, a cortesia, o show e a eficiência, né? A segurança, obviamente, quando você vai com a sua família, você não espera sofrer nenhum acidente. Então, eles são muito preocupados com isso, né? Todos os funcionários, que eles chamam até de cast members, né? Ou seja, membros do elenco. Você não é chamado de funcionário lá, você é chamado de membros do elenco. Eles estão sempre preocupados com o bem-estar dos convidados. Tanto é que vocês não são chamados de clientes quando vocês vão na Disney. Vocês são chamados de convidados. Pai, né? Cuida da gente demais. Exatamente. Eles têm muita preocupação, principalmente com sua segurança. Cortesia. Os funcionários têm que ser sempre com um sorriso no rosto. E eu já peguei muitas vezes um funcionário atender de maneira meio grosseira a algum convidado, né, algum cliente, e o gerente chega lá e falou: meu, você não deveria ter feito isso. Você está na Disney, você tem que rir, você tem que fazer o seu melhor. Era muito legal essa parte, né? Aprendi muito essa parte de motivação também e disciplina na Disney, né? Aprendi bastante coisa sobre isso. E a parte da eficiência, né, que já está praticamente descrita, né? Fazer tudo na hora certa, no momento certo e da maneira correta. E o show, que era simplesmente você fazer algo a mais pro convidado, né? Ou seja, brincar com ele, interagir, fazer alguma piada, fazer alguma brincadeira. Por exemplo, a gente de vez em quando ficava pulando corda com os convidados, a gente brincava de bambolê com eles, nós trocávamos uns... Pode falar, Beatriz, lembrou? Você já participou do Halloween de lá? Sim, eu não trabalhei na época do Halloween, mas eu fui na época do Halloween lá, e fica o parque, principalmente o Magic Kingdom, fica muito lindo, é muito diferente mesmo. O parque muda completamente. Inclusive no Natal também eles mudam. Tem épocas específicas lá da Disney que eles mudam todo o formato toda a decoração, né, do parque. É muito legal mesmo. As pessoas vivem o Halloween mesmo, né? Eles andam fantasiados no meio da rua, eles vão pra festa fantasiados. Doce, né? Exato, é muito legal. Você já passou mal lá dentro? Eu passei mal no dia de Natal. Eu e os meus amigos, a gente estava organizando a ceia de Natal e eu fiquei muito ruim da garganta. Inclusive, não consegui nem comer direito naquele dia. Mas eu ainda fui para casa dos meus amigos, a gente fez a ceia, mas eu tive que voltar mais cedo, porque eu estava com muita febre. Mas aí eu fiquei uns 2 dias ruins só e depois eu fui embora. E outra coisa também, eu queimei minha mão lá. Vocês não vão conseguir ver, né? Mas eu tenho uma cicatriz até hoje, ou seja, essa lembrança vai ficar para sempre comigo. Eu consegui Porque ver. em algum momento eu trabalhei no restaurante e aí eu me queimei na parte de montar o hambúrguer, na parte de colocar batata frita. Pode falar, Camila.
Eu assisti alguns vídeos de pessoas que morou lá e trabalhou lá. Eles mudam o nome dessa pessoa? Mudou o seu também? Não, o meu não mudou. O meu continua sendo Paulo. Tava escrito aqui Paulo na minha tag lázinha. Eu não passei por isso. Deve ser uma coisa nova. Acho que agora a professora, Alessandra. Boa tarde, teacher. Boa tarde. Na verdade, eu queria fazer uma observação. Eu estou ouvindo a voz da Beatriz e estou apaixonada pela voz dessa menina. Que ano que você é, Beatriz? Sou do sexto ano C. Sexto ano C. Parece uma dubladorinha, né, de desenho. É linda a voz dela. E ela super interage, né? É lindo. Era só isso, teacher, desculpa. Imagina. Chega agora o Mr. Mister, né, pela sequência. Isso. Já achou algum famoso lá na Disney? Sim, eu achei, por incrível que pareça, eu achei famosos brasileiros, tá? O pessoal gosta muito de ir pra lá, né? Mas, assim, por exemplo, eu tinha um rapaz lá do KLB, aquele mais alto, não sei qual que é. Eu realmente não me ligava muito, mas depois que eu olhei e vi que era ele. Acho que era o Kiko, né? Que era o mais altão lá. E encontrei uma pessoa que tinha participado da Casa dos Artistas. Vocês não vão lembrar, com certeza, mas ela estava lá, que era a Siang, que ela tinha uma banda antigamente e tal. Sim, não eram pessoas tão famosas, mas dentro dos famosos que eu vi, muito próximo, né, que eu cheguei até... Não, na verdade não conversei com eles, mas eles estavam muito próximos a mim, foram essas pessoas. Mas amigos meus já viram outras pessoas. Teve gente que viu o Leandro Hassum, teve gente que viu... Acho que teve um dia que o Tom Cruise foi lá, e aí um monte de gente ficou ao redor. O vocalista do Aerosmith também. De vez em quando pintavam a galera assim. Mas o Neymar, tinha um dia que o Neymar foi no meu parque. Mas como eu trabalhava dentro do restaurante, eu não consegui ver. Tava bem cheio, parece que o pessoal tava bem ao redor dele lá. Mas eu não fui ver. Eu fiquei tranquilinho trabalhando no meu canto. Não é do... No parque tem quantas lojas de brinquedo? Porque, tipo, pelo que eu vi num vídeo, na loja que tem brinquedo Star Wars, tem uns brinquedos bem legal. Você tá falando brinquedo pra comprar mesmo, né? É. Porque eu falar pra você, tem muita loja, muita loja. A Disney, ela é muito feita também para você consumir, né? Se você entra na Disney, já tem loja para você comprar as coisas. E cada brinquedo do parque tem uma lojinha que você pode comprar algum souvenir, algum brinquedo lá. Então tem muita loja de brinquedo em todos os parques, tá? Todos os parques têm isso. Até alguns parques aquáticos, né? E alguns hotéis também tem loja de brinquedo da Disney, tá? É que na loja que eu vi, o vídeo que eu vi, tinha um brinquedo do Star Wars que era tipo uma espécie de pinguim, o personagem. É muito bonitinho. Legal. Eu acho que eu me lembro isso daí. Acho que tinha até uma caneca desse pinguinzinho lá que o pessoal comprava. Eu acho que eu sei o que você tá falando. Eu só ia perguntar se podia levar animais, tipo cachorro, essas coisas. Podia, viu? Não em todos os brinquedos, obviamente, né? Mas eu cheguei a ver alguns animais lá. É bem raro, viu? É bem raro o pessoal levar animal. Mas eu cheguei a ver. Você trabalhava quantas horas no dia? O shift normal, né? Um período de trabalho normal era de 6 horas. Mas algumas vezes a gente pegava algumas horinhas extras. Eu já cheguei a trabalhar plantões de 12 horas, principalmente no período da cozinha e principalmente na época do fim do ano, porque na época do fim do ano é muito cheio. Eles precisam de muita gente lá. Até amigo meu já trabalhou 14 horas. Lá nos Estados Unidos eles não têm muito essa questão, não. Você pode trabalhar o quanto você aguentar. Então, eu fiz plantões de 12 horas. Eu já trabalhei até 1 hora da manhã no Magic Kingdom, por exemplo, né? Porque em períodos bem agitados, né? Principalmente de final de ano, alguns feriados, eles estendem o funcionamento do parque. Tem dia que o parque fica funcionando até 2 horas, 3 horas da manhã. Beleza, vou seguir um pouquinho aqui, já tá terminando, tá? Pode ir pra frente, Paulo, por gentileza. E aí depois a gente faz... Bom, aí já esse sou eu, não tem nada a ver comigo hoje, né? Mas acredite, esse que tá com a cadeira de roda aí sou eu, tá? Essa era a roupinha que eu trabalhava lá no Animal Kingdom. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um período de 3 meses nas lojinhas e também alugando,
cadeira de rodas, alugando SUV, que a gente chama, que eram uns carrinhos elétricos, né, para pessoas com problema de mobilidade, e também carrinho de criança, né? A gente alugava esses carrinhos de criança. Eu ficava bem na entrada do parque mesmo. E aí, de vez em quando, eu ia levar algumas pessoas pro estacionamento, né? Algumas pessoas com problema de mobilidade, a gente fazia essa cortesia para os visitantes, né? Esse aí do lado direito é o pessoal que eu trabalhava na mesma época, né? Com a mesma roupinha aí vocês não vão ver nos detalhes, né? Mas tem um monte de dinossaurinho desenhado, né? A roupinha é a pior parte, né? Porque é um negócio meio esquisito, mas enfim, a gente até acostuma depois. E aí embaixo foi o meu último dia de trabalho, aí eu já trabalhava no restaurante, tá? Eu trabalhava nos restaurantes mais requisitados lá do Animal Kingdom, né? Que é o Restaurantosaurus, que ele tem é temático, né? Todo temático voltado para os dinossauros, né? Foi um período muito legal de aprendizado, né? Eu ficava até brincando que dentro da cozinha a gente aprendia mais engenharia do que fora, porque um fast food ele funciona de maneira muito rápida, então você tem que ter o controle do estoque ali, on time. As pessoas que estão do outro lado lá, elas estão com fome, ou seja, você não pode demorar. Então a gente trabalhava muito duro mesmo, e principalmente na parte de fechar o restaurante, né? Tinha que estar tudo limpinho, tudo uns drinks para começar tudo de novo no dia seguinte, né? E era até uma brincadeira, o pessoal, depois de um tempo, depois que comecei a trabalhar lá, o pessoal sempre me chamava para fechar para lavar os pratos lá, né? Que a gente chamava que era o dish room, ou seja, o quarto dos pratos. Tinha muito prato, eu lavei muito prato lá na Disney. E só que quando você começa a ficar bom em um negócio, que foi o meu caso, você só faz aquele negócio. Ou seja, no meu último mês, eu só lavava prato lá, não fazia mais nada. Não fritava mais hambúrguer, não fazia mais comida nenhuma, né? Que eu até cheguei a preparar alguns hambúrgueres, fazer comida, preparar alguns pratos mais especiais lá, mas depois que descobriram que eu era bom em lavar prato, nunca mais fiz outra coisa. E aí, ó, era trabalho mesmo, mas era muito legal porque a gente sempre se ajudava, era um ambiente muito bacana, e foi, por incrível que pareça, né, foi um dos períodos onde eu mais aprendi inglês, porque eu tinha que me comunicar toda hora com os meus amigos, e eles eram a maioria americanos que trabalhavam nesse local, né? Pode passar para frente, por gentileza. E aí, algumas fotos, né, tem muitas fotos, né, eu até esqueci, Paulo, você pode passar. Depois eu te mando aí o meu contato. Eu não coloquei na apresentação do meu Instagram, né? Na verdade, tem pouca coisa da Disney no meu Instagram, né? Tem muito mais no Facebook, tá? Porque na época eu só usava o Facebook, né? O Instagram não era tão assim, não era tão popular, né? Mas depois, Paulo, você pode mandar para eles aí, eu mando com todo prazer no e-mail para você lá, tá? Mas aí tem alguns amigos e aventuras, né? Pode ver que tem gente de tudo quanto é nacionalidade aí nessas fotos, tá? Ali na esquerda, onde a gente tá segurando os cartazes, não parece, tá? Mas eu sou o de boné que tá com o catarse todo torto assim, tá? Sei que não parece, não tem nada a ver comigo, já passaram 10 anos quase, mas sou eu. Então, ali tem gente do Japão, tem gente dos Estados Unidos, a maioria são dos Estados Unidos, tem os meus amigos de Curitiba, que somos amigos até hoje, e também tem o pessoal da China ali. Do lado direito superior com a bandeira do Brasil, obviamente, foi logo quando a gente chegou, na primeira semana nos Estados Unidos, que a gente foi para a faculdade da Flórida, e aí são só os meus amigos de Curitiba, e também uma pessoa que foi do campus de Campinas comigo, tá? E aí embaixo era o pessoal que trabalhava comigo, a gente no rodízio de pizza, que custava $5, exato, rodízio de pizza a $5, e com refri à vontade. Então a gente sempre ia nesse local, depois do trabalho, para comer. Eu não sei como não engordei, tá? Porque eu trabalhava bastante, então eu acabei não engordando aí. Pode passar para frente. E aí mais algumas, né? Ali pode passar devagar, Paulo? Pode voltar, por gentileza, um pouquinho, a animação? Só para contextualizar. Essa primeira aí sou eu, no primeiro dia, no parque, na primeira visita do parque da Disney. A foto tá meio desfocada, né? Porque era um celular meio ruim que eu tinha na época lá. Mas é um ponto interessante, né? Como eu falei para vocês, antes de ir para lá, eu não pensava muito em Disney, né? Eu não tinha muito isso na minha cabeça, não era tão fã. E aí eu até brinquei, porque a gente chegou lá de dia, e aí eu falei, nossa, olhei pro castelo e falei, mas é isso que todo mundo fala, não sei o quê. Para mim não achei nada demais. E aí meu amigo bateu no meu ombro e falou assim, vem comigo à noite para você ver como é. Aí depois você dá a sua opinião. E a gente foi à noite, e aí eles fazem um show de projeções nesse castelo.
E aí, eu não tô brincando. Aí eu comecei a chorar, cara. É um negócio assim de outro mundo. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. E meu amigo começou a brincar comigo, né? Começou a tirar sarro, né? Eu falei pra você, vim aqui à noite, é totalmente diferente. Pode passar pro próximo. Essa aí é um mural que eu tinha, né? Essas fitinhas aí de coloridas eram todas as festas que eu ia, né? Porque o pessoal da Disney é muito festeiro, eles gostam muito de manter o alto astral, né, no ambiente, então eles organizavam muitas festas. Nos próprios condomínios tinham as festas, em outros locais também a gente ia para o centro de Orlando para as festas, e também na própria Disney a gente participava de muitas festas somente entre os funcionários, né? E era muito legal, e aí eu sempre colocava nesse mural todas as coisas que eu tinha de diferente, eu gostava de colocar. Vocês vão ver alguns bilhetinhos que são bilhetinhos de reconhecimento dos meus gerentes, dos meus amigos, né? Dizendo, olha, o Paulo fez um bom trabalho nesse aspecto aqui. A gente sempre tinha isso, e aí é parte da cultura também, né, de motivação da Disney, de ter um incentivo, de sempre dar um apoio para as pessoas. Os nossos gerentes também nos apoiavam muito, né, e nossos amigos também, na questão de motivação, né, porque a gente Colorido trabalhava é bastante. pulseira? Mas Pulseira. pulseira ali, ó. Ah, tá. Fitinha. Pode passar para frente, Paulo, por gentileza? Aí é o Epcot, nessas fotos todas fui eu quem tirei, né? Com exceção aquela que estou ali, né? E ali é automática, né? Da Everest. Essa aí foi no Epcot, é um parque bem bonito, tem esse globo aí, que é até um marco, né? Um totem muito importante da Disney. Pode ir para frente. Esse foi na época de Natal, se eu não me engano. Alguém que perguntou aí. E por fim, pode dar uma clicada aí, Paulo, por gentileza. Isso. Aí eu com a Branca de Neve, né? Mais uma foto. Pode ir para frente. Aí são mais para dizer para vocês o que eu aprendi com toda essa experiência, né? Se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Eu aprendi muita coisa, foi um período que realmente abriu minha cabeça. Como eu falei para vocês, foi um momento de despertar. Eu voltei para o Brasil com a cabeça totalmente diferente, respeitando diferenças das pessoas, respeitando novas culturas, novos idiomas, novas nacionalidades. Eu abri a mente para até novas religiões, conhecer outras pessoas que professavam outras religiões. Por exemplo, a pessoa de Bangladesh, quando eu voltava do trabalho, às vezes ele estava rezando lá no chão, olhando para Meca, né? Se não me engano, é Meca. Então, assim, eu aprendi a respeitar as pessoas e eu conversava com eles sobre religião, né, para entender um pouco mais, conversava sobre as culturas, como que eram as coisas nos países deles. Algumas coisas eu aprendi por osmose, né? Então, no final das contas, o que eu mais aprendi é isso, não desistir dos sonhos, porque muitas vezes nós nos limitamos, a gente fica muito preocupado de onde a gente veio, mas como eu disse, o importante é onde nós queremos ir e se a gente faz também por onde, né, para chegar onde a gente quer ir. Se eu pudesse passar uma mensagem para vocês, principal de tudo isso que eu passei nesse período, posso dizer hoje, mágico da minha vida, foi isso: respeitar as pessoas, porque no final das contas, todos nós somos formados pelas coisas que nós lemos, pelas pessoas que nós conhecemos e pelos lugares que viajamos. Eu não sei de quem é essa frase, tá? Mas é uma frase que eu tenho muito incrustada assim na minha vivência, na minha mente. Eu acho que faz todo sentido. Então, quanto mais a gente se expor a esse tipo de situação, né, de conhecer novas pessoas, de abrir novos horizontes, de conhecer novos lugares, mais completo nós seremos. Então, eu acho que fica aí uma mensagem final, né? Não se limite, não pense, não importa onde você veio, se de repente você está passando por uma situação muito difícil. Eu sei que, principalmente nesse momento de pandemia, muita gente está passando dificuldades assim que eu não consigo nem mensurar, muito piores, e eu acredito muito piores do que eu mesmo já passei, já providenciei, vamos dizer assim, já passei por essa fase, né? Mas nunca desistam e olhem sempre para frente e tentem moldar assim pessoas que vocês veem que têm sucesso, pessoas que, sem invejar, claro, né? Mas tendo contato com essas pessoas e se tornando, no final das contas, pessoas melhores, né? Porque eu acredito que esse é o nosso propósito. É isso, pessoal. Não se limitem,
tentem ser... Quando você acha que sua vida não tem propósito, na verdade, a vida em si, ela é um propósito, tá? Então, gostaria muito de dar essa mensagem. Pode passar para frente, Paulo? E aí, se eu pudesse resumir a minha palestra de hoje, seria com a frase de nada mais, nada menos do que o próprio Walt Disney, né? Em pessoa. Quer dizer, não em pessoa, mas aí em ideias, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Eu acredito muito nisso, de verdade. Não é só aí um papo de coach, mas eu acredito que o primeiro passo é sonhar. E depois você busca as ferramentas para tornar o seu sonho realidade. O Walt Disney fez isso, eu tenho feito isso, tenho construído aí minha vida, já passei por muitas coisas muito legais, assim, né, que eu nunca pensei em algum momento passar. Algumas coisas foram aleatórias, né, como até falei aqui, como alguém perguntou aí, mas muita coisa também eu tenho em minha mente que, como meta, eu faço de tudo para atingir. Muitos sonhos meus hoje são metas, e eu tenho cada dia mais foco para alcançá-las. Eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. Não se limitem, se você pode sonhar, vocês podem fazer. Pode passar para frente. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e ficamos abertos aí às perguntas, né? Claro. Pô, quando você disse que você estava nos Estados Unidos, por você ser brasileiro, tipo, os americanos, eles normalmente são muito racistas. Eles falaram alguma coisa pra você em algum momento? Olha, eu não tive episódio de racismo comigo, tá? Não tive. E eu acho, assim, que é um pouco estereótipo. É claro que existem pessoas racistas, então não somos cegos, né? Mas eu não experimentei, eu não vi nenhum episódio. O que aconteceu uma vez comigo? Logo no início, como eu não falava muito bem o idioma, as pessoas, os americanos, né, achavam de repente que eu era meio burrão, assim, sabe? Então, se eu não entendi uma vez, eles não tinham muito paciência para falar de novo. Só que conforme foi passando o tempo e eu fui melhorando o meu inglês, eles passaram a me respeitar muito mais. Inclusive, quando eu estava quase indo embora, o pessoal tem alguns funcionários novos, né? Porque lá tava sempre trocando, né? Gente indo embora, gente chegando até por esse tipo de intercâmbio que tem lá, né? No final, as pessoas até me perguntavam de onde que eu era, né? Porque eu tava meio que tentando falar com sotaque americano, muito parecido com eles, né? E aí eu passei a ser muito respeitado, não presenciei nenhum episódio de racismo, nem de diferença, tirando essa parte aí do idioma que eu te falei. Professor, você Oi? sabia que ficava dentro das fantasias? Tipo a fantasia do Mickey ou da Minnie? Algo assim? Então, isso é engraçado, é uma ótima pergunta. Porque para você ser o Mickey e a Minnie, o Pateta e tal, tem um monte de pré-requisitos, sabe? Você tem que passar em teste de audição, tem que fazer teste de dança, tem que fazer teste de caligrafia e tem que ser do tamanho mesmo da roupa. Você não pode ser muito grande nem muito pequeno. É muito trabalho, é muito difícil. Tanto é que eles ganhavam mais. O pessoal que trabalha dentro das roupas, eles ganhavam mais do que a gente. E trabalhava menos, porque a roupa é muito quente, né? Então eles faziam lá um período, tipo, vamos dizer, 20 minutos, saíam, tiravam a roupa, descansavam, voltava de novo. Você poderia falar para a gente agora como você está hoje na Bosch, como você entrou, essa parte aí, fazendo um favor? Se você poderia falar para a gente? Que eu acho que é a parte que eles precisam entender que teve uma trajetória e que hoje ainda tem essa trajetória, né, do seu trabalho, e que é o mais importante, que é importante para eles saberem, né, que existiu uma trajetória inteira, um trabalho que foi muito esforçado para você chegar até onde você chegou e que você continua na sua trajetória de trabalho, e é por isso que você está aqui, né? Isso é um ponto muito legal de falar, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu pude escolher onde eu pude trabalhar, porque eu passei a ficar muito mais interessante para as empresas. Eu já estava participando de um processo seletivo dentro da Bosch, tinha passado por 2 entrevistas, mas não tinha passado ainda, mas a pessoa do RH já tinha falado para mim, olha, não foi dessa vez, mas a gente já está com algumas vagas aqui, talvez a gente volte a falar com você no futuro. Eu falei, beleza, tudo bem, ótimo. Eu voltei em janeiro de 2013 da Disney,
Em março, eu já tinha entrado no HP. Eu estava participando de 2 processos seletivos paralelos, né? O da Bosch não aconteceu e aí o da HP acabou acontecendo, então eu entrei na HP. Foi, assim, muito fácil, porque foi uma dinâmica super tranquila e o gerente, ele era americano. E como eu tinha já essa facilidade, inclusive de entender o sotaque dele, eu acabei ganhando pontos e aí acabei entrando na HP. Só que depois de 8 meses, a Bosch me chamou. E eu falei, eu sempre quis trabalhar na Bosch. E eu acho que tem muito mais a ver do que com o que eu estou fazendo hoje na HP, no caso, né? A HP, por mais que era uma empresa de tecnologia, mas ela estava um pouco aquém no quesito de inovação, principalmente aqui do Brasil, porque era uma operação muito pequena. Então, eu fui para a Bosch e foi através de, inclusive, essa pessoa que passou comigo no processo seletivo de Campinas, ele entrou primeiro na Bosch. Na mesma época que eu entrei na HP, ele entrou na Bosch. E aí ele estava em contato com o time de vendas. Esse time de vendas perdeu o estagiário, porque ele arrumou um emprego em outro lugar, e aí abriu essa vaga. Então, esse amigo meu, ou seja, o contato me ajudou muito, né? Principalmente porque já era um amigo, uma pessoa, por coincidência, foi a pessoa que foi comigo para a Disney, falou, olha, eles estão precisando de um estagiário assim, assim, assado, e eu acho que você é perfeito para o cargo. E eu fui lá, fiz a entrevista e entrei na Bosch. Ou seja, me ajudou muito essa questão do network, me ajudou muito essa questão do inglês e ter passado por essa experiência, porque além de ter chegado muito mais confiante nas entrevistas, pela visão de mundo que eu tive, né, pela mente que se abriu, eu também fiquei muito mais interessante para os recrutadores. Então, eu acabei escolhendo a Bosch. Eu saí da HP para entrar na Bosch. Bom, pessoal, eu acho que agora nós vamos já encaminhando, né? A última pergunta aqui da mão levantada era do Edu. Caso vocês tenham outra pergunta, né, sobre essa experiência que o Paulo apresentou para a gente aqui, depois encaminha para a gente que, na medida do possível, né, a gente vai trocando informação, né, Paulo? Você vai esclarecendo uma dúvida ou outra do pessoal sobre sua experiência também, né? E aí vamos conversando. Sem problemas. Tá. Eu gostaria aqui de... Vou deixar meu contato aí para vocês também, né? O Instagram, o Facebook. O Facebook eu não estou usando muito, tá? Estou usando mais o Instagram, mas depois eu passo para você, Paulo. Você pode passar para todo mundo, não tem problema não, tá? Claro, passamos sim, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Depois eu vou agradecer o Paulo também, sobre a dedicação dele, né? Pelo tempo que ele desprendeu aqui para a gente. Ele estava em férias lá na terra dele e aceitou conversar com a gente, trocar um pouquinho de experiência, passar essa experiência, e eu espero que vocês tenham gostado. É a primeira, mas não é a última, virão aí outros assuntos interessantes, que nós vamos abrir pesquisa para vocês também votarem aí nos temas que vocês acham mais bacanas para a gente trazer, tá? E a intenção dessas palestras é que vocês desenvolvam, né, o projeto de vida de vocês, que vocês criem um alicerce aí para o projeto de vida, e assim como a frase que o Paulo trouxe para a gente, né, do Walt Disney, se você pode sonhar, você pode fazer. Então, pessoal, sonha muito, sonha grande, sonha alto, porque se a gente sonha, a gente consegue realizar, tá bom? Eu gostaria de deixar um grande beijo, um forte abraço para todo mundo, e espero que logo, logo a gente coloque mais uma data e hora da próxima palestra. Ok? Beijão. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.